permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender. Hoje a gente vai estar recebendo a Luciane de Castro Reto, que é uma grande amiga, irmã de uma grande amiga, que faz um trabalho muito bacana envolvendo meditação. A Lu é psicóloga, é orientadora educacional e também é autora de livros infantis, faz um trabalho bem bacana também com contação de histórias. E ela desenvolve dentro da psicologia esse trabalho de meditação, que eu já tive a oportunidade de participar. Muito bom. Então, a gente convidou a Lu para hoje estar falando com a gente da importância da gente buscar essas ferramentas com a meditação nesse período de isolamento, de quarentena, que a gente anda meio ansioso. E para a gente começar, a gente vai se apresentar, o Rodolfo vai fazer a leitura de uma pequena página e a gente faz a nossa oração e eu passo a palavra para a Lu, tá bom? Eu sou a Mariana, coordenadora do grupo, junto com o Rodolfo. Está presente, Rodolfo? Isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, a Lu. Seja bem-vinda aqui ao nosso modesto grupo, singelo grupo. A tarefa da noite de hoje para a gente aqui, a página, né, é o capítulo 160 do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Ângeles. A página vem o seguinte: num dia extenso com 24 horas, reserva alguns momentos à reflexão. Quem caminha sem meditar, perde o contato consigo mesmo. Encurralado nos ponteiros do relógio, ou disparado à frente deles, ou vagarosamente após eles, aturde-se, esquecendo o rumo. É indispensável ao êxito fazer periódica revisão de metas e de ações. Usando a reflexão, repassarás os equívocos e terás tempo de repará-los. Reprogramarás os deveres e te renovarás com mais facilidade. Fala menos, dorme um pouco menos e medita mais. Minutos que desperdiças, se os usares para meditação, se transformarão em pontos luminosos do teu dia. Página bem pertinente, né? Ao nosso estudo da noite, a nossa fala da noite. A gente vai fazer a nossa prece, eu vou conduzir a nossa prece inicial, aí a gente se apresenta e depois eu passo para a Lu, tá bom? Vamos assim fechar os nossos olhos, agradecendo a Jesus por esse momento. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente. Tu já nos ensinaste que onde houver um ou mais em teu nome, ali tu estarás. E é na certeza da tua companhia que nesse instante pedimos que a tua presença de luz se irradie sobre nós, sobre os nossos lares, as nossas vizinhanças, sobre o nosso país, em especial, Senhor, por cada cantinho do nosso planeta nesse momento. Que a tua mão amiga se estenda sobre os que sofrem, os que estão caídos, e que brevemente, Senhor, tudo se reestabeleça, que os nossos corações se transformem em paz, amor, empatia uns aos outros. Obrigada por tudo. Ser conosco, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Então, antes de eu passar para a Lu, eu vou pedir que vocês se apresentem um de cada vez. Alice, se apresenta. Faz um oi. Oi, sou a Alicia, boa noite. Próximo. Ítalo. Oi, eu sou o Ítalo, boa noite. Aleph. Boa noite, eu sou o Alex. Foi ótimo a apresentação. Alan é nosso músico. Eu sou Alan. Sofia, pode se apresentar só por voz, Sofia. Boa noite, sou eu aqui. Sofia. Esqueci de alguém?
Rodolfo. Rodolfo. Deixa eu ver que tem um IA aqui. Quem é esse IA, gente? Não sei quem é. Ítalo, já foi. E é o Ítalo. Já foi todo mundo apresentado. Agora eu passo a palavra para a Lu, aí ela se apresenta e vai conversar com vocês, tá bom? Boa noite, gente. Prazer, obrigada, Mari, uma amiga muito querida, uma pessoa de luz, iluminada. Que bom estarmos aqui nesse horário e eu amo falar sobre meditação. O horário ficou muito propício. Todos os dias, às 18 horas, existem milhares de grupos de oração acontecendo. Hoje, por exemplo, tinham 3 grupos já me chamando, e eu disse, não, eu separei um horário para conversar com o grupo da Mari, e nós vamos iniciar às 18, então, que a fé e que Deus esteja presente nesse momento em nossos corações, mantendo, assim, a firmeza, mantendo a confiança nele, porque nesse momento eu tenho certeza que muitos que não acreditavam passaram a acreditar, e nós precisamos estar juntos nessa corrente de fé, de oração. E que bom estarmos aqui. A Mari já me apresentou, então depois eu vou deixar para vocês alguns contatos no chat. E aí vamos iniciar o nosso bate-papo. E eu queria iniciar falando 3 coisinhas que eu ando falando para todos, porque assim, como eu sou psicóloga, eu já atendo hoje pessoas online que estão com coronavírus e estão se recuperando, famílias que estão, assim, desesperadas, ansiosas. A Mari me pediu para conduzir o encontro de hoje, falando um pouquinho, trazendo a ferramenta da meditação e iniciando com a questão de coisas emocionais e sentimentos que nós sentimos diante desse período e de outros, e de diversas dificuldades que temos. Nós falamos geralmente um pouquinho desse estado de ansiedade, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse estado de ansiedade, trazer a meditação como uma ferramenta de apoio, de auxílio. Vamos abrir para perguntas e no finalzinho eu vou fazer com vocês uma meditação guiada, nós vamos fazer juntos. E aí eu estou com fone de ouvido porque fica melhor, a gente consegue se concentrar e se focar mais. Então, quem não tem, tudo bem. Agora, quem tem, seria legal pegar e já deixar aí, para quando nós fizermos um exercício juntos. Tudo bem? Vocês podem interagir, podem ligar o microfone de vocês nesse momento. Eu só vou pedir para vocês desligarem mesmo quando nós formos fazer o exercício e a meditação. Então, inicialmente, o que eu tenho dito para todas as crianças, adolescentes, eu tenho um trabalho grande no meu consultório, eu atendo geralmente, assim, muitas crianças e adolescentes, e existem 3 coisas que são fundamentais e que a gente precisa pensar nesse momento agora que nós estamos passando. O primeiro item é fazer todas as recomendações de higiene que a Secretaria de Saúde está recomendando. Então, assim, não acha que é bobeira lavar mais as mãos, cuidar daquele banho lavando a cabeça. Então, assim, esses cuidados de higiene, ao colocar o lixo lá fora, não tocar quem mora em prédio nos elevadores e usar o álcool gel, isso tudo é muito importante. Então, esses cuidados com higiene são fundamentais. O segundo item, que é muito importante para o nosso equilíbrio emocional, é se afastar um pouquinho dos noticiários. É a gente não ficar focado nos termômetros, nas coisas que estão inferindo e falando sobre os outros países. É importante estar atento e conhecer tudo? Sim. Mas nós não precisamos ficar ouvindo diariamente todas aquelas notícias que relatam muito drama,
sofrimento, porque isso acaba, às vezes, fazendo com que a gente traga para a nossa realidade. É como, às vezes, a gente ouve um amigo, né? Tem amigo que, às vezes, conta coisas para gente e numa emoção tão grande que a gente assume aquilo e, às vezes, é capaz de sentir aquela emoção. Mas aquilo não tem a ver com a gente. Então, não tragam a emoção do mundo lá fora para dentro da casa de vocês, do lar de vocês e de vocês, porque cada um nós temos uma casa, um corpo, um lar. Então, não tragam esses noticiários todos. E o terceiro item é fundamental, dá um pouquinho de trabalho, mas é extremamente necessário, que é vocês cumprirem uma rotina. Que é ter hora para acordar, ter hora para dormir, principalmente de segunda a sexta. E dentro dessa rotina, coloquem assim, exercício físico como movimento, mesmo que em casa, movimenta alguma coisa, coloca uma música, dança, faz um alongamento. Então, assim, dentro do que vocês gostam de fazer, de se movimentar, coloquem isso na rotina, coloquem aquela ajuda para o pai, para a mãe, para o tio, para a avó dentro de casa, que às vezes arrumar o quarto, lavar alguma coisa, fazer alguma tarefa, porque isso é bom para vocês e vai ser bom para a família de vocês. Então, assim, dentro dessa rotina, não pode deixar de ter o horário de estudo. Eu sei que alguns estão recebendo coisas online, outros não. Então, assim, não fiquem distante dos livros e dos cadernos. Eles precisam estar com vocês em algum horário do dia. Então, coloque o horário para estudar e também para se divertir, para ouvir aquela música legal, as séries, os vídeos, os jogos. Não fiquem só com os jogos e com as redes sociais, celular, tablet, computador, porque isso faz com que a gente vibre a nossa energia em algo que é muito virtual. E nesse momento, nós estamos precisando, dentro da rotina, colocar também os horários de oração. Eu abri dizendo para vocês que todos os dias às 18 horas existem inúmeras pessoas fazendo essa sinergia fantástica, porque segundo o Jung, um psicólogo, existe o inconsciente coletivo. O que é isso? Nós temos parte da nossa mente, 5% é consciente e 95% é inconsciente. Então, quando a gente vibra nesses 5%, a gente consegue, às vezes, levar coisas para esses 95% e expandir isso para outras pessoas que estão na mesma sintonia que a nossa. Então, o quanto é importante que a gente pense que isso precisa estar presente ali nas nossas rotinas. Então, essas são as 3 dicas de equilíbrio emocional, de controle emocional, que nós precisamos pensar, refletir e implementar no nosso dia a dia, na nossa rotina. Todos estão me ouvindo? Está tão silêncio. Todo mundo está me ouvindo? Sim, sim, perfeitamente. Que ótimo, que bom. É porque a gente bom. desliga, Lu, o microfone. A gente desliga o microfone porque às vezes dá uma interferência na fala. Então a gente prefere ficar em silêncio só ouvindo para depois a gente interagir. Não, ótimo. É porque tá todo mundo tão caladinho. E aí tinha alguns ruídos, excelente, eu entendo. E é assim mesmo que nós estamos fazendo na aula online. Eu dou aula para grupos universitários e também dou aula para crianças do ensino fundamental. Então é assim mesmo que nós estamos fazendo. Na meditação nós também vamos deixar assim no mudo. Então, falando um pouquinho dessas emoções que nós estamos sentindo no momento, eu sei que alguns acomodam medo, insegurança, alguns acomodam a ansiedade, né? O que é a ansiedade? Às vezes a gente, dentro do nosso cérebro, a gente fica praticamente antecipando alguma coisa futura, alguma informação. Então, a ansiedade, ela é um estado do cérebro onde a gente vai tentando antecipar
coisas e a gente entra num estado que às vezes é um estado de aflição, de angústia, um mal-estar, às vezes é uma dor no peito, às vezes é só uma aceleração no corpo. A gente fica, às vezes, num estado meio acelerado e a gente não entende, né? A gente fica numa agonia. Então, muitos caracterizam mesmo como essa aflição, essa agonia. Isso é a ansiedade, uma predisposição que o nosso cérebro ele entra. E quando a gente fica nesse estado de ansiedade, geralmente a gente acaba trazendo outros sentimentos e emoções, cada um dentro daquilo que necessita, acredita, pensa, espera, almeja, deseja. Então, cada um dentro aí das suas emoções vai gerando essa ansiedade de forma diferente. E quando a Mari me pediu para falar um pouquinho dessa ferramenta que é a meditação, ela é assim, extremamente eficaz diante desses sentimentos que nós temos, ruins, que às vezes a gente não sabe administrar. E a meditação, alguns acham que é esvaziar a mente, nossa, e não é assim que a gente começa. E talvez a gente leve muito tempo para esse estado chegar. O que é a meditação? A meditação nada mais é do que uma técnica, uma prática que vai fazer com que a gente tente se focar num objetivo. Nós vamos tentar esvaziar a mente de tudo que a gente está pensando. Um exemplo. Nossa, nesse exato momento, existem cientistas que inferem que a cada 3 segundos nós somos capazes de pensar de 6 a 10 coisas. Então, elas vão chegando, vão vindo na nossa imaginação. Então, nós estamos pensando no youtuber que nós assistimos, no que minha mãe falou, no que eu assisti ontem, no que eu vou comer, numa coisa que eu estou escrevendo aqui, no celular que eu acessei, no que está dando na TV. Então, assim, em 3 segundos essas informações começam a vir. E aí, quando a gente procura um estado de meditação, quando a gente se propõe a meditar, é como se a gente deixasse esses pensamentos todos de lado, nós não vamos focar nesses pensamentos, e sim, nós vamos escolher um assunto. Um exemplo, nossa, nós vamos meditar hoje pela saúde no mundo. Então, nós vamos focar nisso. Por que muitos inferem que, às vezes, uma oração, uma reza, uma reflexão também é uma meditação, porque nós escolhemos um único assunto. Quando nós estamos parados, quando a Mari começou e disse, vou conduzir uma oração, a gente já pensou automaticamente, cada um, em Deus, em Jesus, em Maria, nos anjos, nos protetores espirituais de cada um. Então, assim, a gente já escolheu um assunto. E quando a gente ora, a gente geralmente vai refletir, vai agradecer, vai pedir. Então, a gente está, assim, focando a nossa mente para aquilo. Isso é meditação. Um exemplo, eu vou fazer de conta nesse momento que eu gostaria de tomar um sundae. Então, eu vou me focar naquilo. Eu gostaria nesse momento que a minha mãe ficasse mais calma, e aí eu vou focar os meus pensamentos naquilo. Eu vou me focar nesse momento que a minha mente ela vai parar e que eu vou parar de pensar naquilo que está me fazendo mal. Então, eu vou escolher, eu vou substituir, eu vou tentar fazer com que a minha mente pense naquele foco. Então, o que é a meditação? Eu me focar no assunto, porque ao me focar num determinado assunto, eu vou deixar os outros todos em stand-by. Eles podem vir? Sim. Às vezes eu estou lá fazendo uma meditação, eu estou sendo guiada ou estou guiando, outros pensamentos vêm. E aí está, assim, uma grande dica. A gente não precisa forçar. Isso vai acontecer um dia. Então, não precisa vocês, assim, pensarem que, caramba, eu preciso focar nisso. Não.
Vocês podem deixar os pensamentos ir vindo, mas vocês vão tentar fazer com que a prioridade, com que o pensamento principal seja aquele do objetivo, do tema que vocês escolheram. Então, um exemplo, a Mari escolheu para hoje nós falarmos um pouquinho de meditação. Então, o nosso tema é esse. Um exemplo, o professor de matemática vai falar sobre equação. O tema da aula dele é equação. A professora de português vai falar de subjuntivo. Então, existem sempre temas, assim é o nosso cérebro, a nossa caixinha aqui da mente, ela funciona assim como a gente assiste as nossas aulas com temas, com matérias, com disciplinas, assim é o nosso cérebro, a nossa mente. A nossa mente, ela funciona igualzinho um computador. Então, se vocês escolherem clicar naquela pasta, vocês podem ter outras infinitas pastas abertas, mas vocês vão dar prioridade para aquela pasta. Então, a meditação, a ferramenta da meditação, ela funciona assim na mente. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A Mari me apresentou, eu adoro trabalhar com programação mental. Eu fiz algumas especializações como programação neurolinguística, que estuda um pouquinho do que a gente fala, pensa, vê, sente. Então, se a gente pensar um pouquinho em programar a nossa mente, para que a gente só tenha nela aquilo que a gente gostaria de ter, que é o quê? Coisas que nos fazem bem, coisas que geram alegria, que geram bom humor, felicidade, sorrisos, que deixam a gente com leveza, com bem-estar. Porque hoje todos estão muito afetados com essa quantidade de estímulos que nós recebemos. Então, se nós usarmos essa ferramenta, que ela está muito ligada a programar a nossa mente, a gente consegue ter um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, de harmonia, de equilíbrio, de bem-estar. A gente tira um pouco aquele peso, aquele tumulto e essa quantidade de informações que ficam na nossa mente, que estão girando na nossa mente o tempo inteiro. Então, o quanto é importante que a gente pense um pouquinho em programar a nossa mente. O que eu quero colocar no meu mindset? O que eu quero colocar na minha mente? O que eu quero que esteja dentro das minhas conexões? E aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Como meditar é simples. Existem só 4 passos para você meditar. O primeiro passo é você escolher um lugar de conforto. É você estar confortável, é você querer. Eu vou meditar. Então, primeiro passo, escolher uma posição de conforto, deitado ou sentado. O segundo passo é você ter um tema, é você escolher um foco. E nesse segundo passo entra a respiração, o nosso processo de inspiração e expiração. O terceiro passo é a gente conseguir se conectar. É a gente conseguir fazer com que todos os assuntos e tudo que está acontecendo no meu corpo eu esteja conectado. E o último é entrega. É você se entregar. É você relaxar. É você perceber que o teu corpo, a tua mente, precisa desse cuidado. Precisa desse alimento. A gente alimenta sempre muito o nosso corpo. A gente esquece às vezes desse alimento da mente. E a mente precisa de alimento. O que é alimentar a nossa mente? É falar palavras positivas. É pensar positivo. É falar e pensar tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse realidade. Nossa, eu tenho um sonho. Eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo, de ter isso, de ter aquilo, de estar nesse lugar, de ter momentos e fazer situações e viver coisas assim. Então, assim, tudo começa nos nossos pensamentos, tudo começa naquilo que a gente fala, pensa e sente. Então, o quanto é importante que vocês pensem nisso.
E aí eu acho que eu falei bastante, eu gostaria de repente de perguntas, de dúvidas. O que que vocês acham? Vamos abrir o microfone? Foi bem legal, né, gente? A Lu explicou bastante pra gente. Falou coisas muito importantes, a importância da gente acreditar, né? Que é uma das grandes coisas que a gente observa, principalmente no jovem, que eles não acreditam muito. Ah, não vai dar certo. Ah, será que eu vou conseguir? Às vezes eles ficam meio inseguros, né? E também dessa questão que você falou da gente meditar para algumas situações, alguns conflitos no lar, né? Tem até gente rindo, né, Alicia? Ah, vou mentalizar minha mãe mais calma. Eu acho que isso trazer isso para a nossa realidade é muito bacana. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, assim, mentalizar e deixar meu calmo é difícil. Você sabe bem como é. Sim, a gente precisa pensar que primeiro a gente começa a fazer as mudanças na gente, né? A gente muitas vezes pode ser reflexo para os nossos pais, mesmo sendo jovens, porque até a criança pequena, porque a gente está sempre experimentando tudo. Existe um autor que fala uma coisa que é linda. Tem um psicólogo que diz que a gente experimenta tudo, a gente não tem assim como treinar. Um exemplo, quando a gente medita, a gente vai treinando até gerar habilidade. Então, ser pai, mãe, filho e viver assim no ao vivo, a gente não tem como treinar, a gente vive. Então, como a gente vive no ao vivo o tempo inteiro, é erro e acerto mesmo. Então, às vezes, pai, mãe, filho, a gente erra e acerta. E se a gente procurar acertar mais, a gente vai ser reflexo nesse acerto. E isso faz parte dessa energia que nos circula. Se a gente ficar agora, ó, por exemplo, teve um outro grupo que lançou, um grupo que eu participo, lançou o Convida 20. O nome do vírus não é coronavírus 19, né? Covid-19. Então, teve um grupo que criou um antivírus, que é o Convida 20, e pediu para que a gente pensasse uma semana inteira nisso, para que a gente vibrasse nisso. Então, quem sabe, um exemplo, você vai vibrar e vai imaginar e pensar que a sua mãe, ela está melhor, ela está diferente com você, e você vai ter que fazer isso também no dia a dia para você conseguir espelhar isso nela. Sim, sim. Eu já tentei algumas vezes, na verdade, 2 vezes, meditar, só que foi uma coisa tipo assim, tô nervosa, tô ansiosa, vou tentar. Eu até baixei um aplicativo pra cá, porque eu sou muito ansiosa. E outro dia eu tava tentando, e pelo pouco eu consegui me sentir um pouco melhor. Então eu vou procurar fazer mais vezes. E excelente, adorei o teu exemplo, depoimento, perfeito, adorei. É isso mesmo, é tentativa e erro, é igual a vida. A gente erra, acerta. Quando a gente repete os mesmos episódios que a gente já viveu, a gente consegue já ter aquela experiência. Então é a mesma coisa, é tentativa e erro. Não desistam, adorei. Lu, Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Lu, eu gostaria de fazer uma perguntinha para vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tirei o microfone aqui. Então, a prática da meditação, ela tem início dentro da prática religiosa, né? Dentro de algumas correntes religiosas espiritualistas, né? Mais orientais. E aí eu pergunto para você, como hoje, em pleno século XXI, a medicina lida com esse assunto da meditação e os benefícios e os ganhos? Porque para o religioso que já tem a prática talvez da meditação, da oração, isso possa ser algo mais fácil. Mas para alguém que tem uma dificuldade, por exemplo, alguém que seja ateu ou tem uma dificuldade de crença, como que funciona essa questão da prática da meditação, né? Acho que talvez seria um ponto para a gente discutir.
Sim, é muito bacana. E hoje eu fico muito feliz que existe um corpo, né, médico que começa a inferir, pesquisar sobre isso, que praticamente o caminho é o fisiológico. Como a gente consegue, por exemplo, fazer com que um ateu ou pessoas que, às vezes, por tradições e questões culturais, acreditam que a meditação é algo voltado para o religioso, ou tem algum vínculo, e não tem. É através do fisiológico mesmo, é um estado onde você percebe a alteração e você vai vendo ganhos com relação ao seu processo de respiração, batimento cardíaco, a sua mente, você vai ficando, essa leveza que a meditação traz, né? Esse estado mais concentrado e de bem-estar com você, é esse o caminho. Geralmente, hoje na medicina, nós temos muitas tendências, temos o grupo hoje da física quântica, temos já médicos espiritualistas, temos os grupos todos da homeopatia, que acreditam em linhas de terapias e cuidados e assistências mesmo mais naturais. Então, hoje existe um grupo grande já aceitando a meditação como algo que vai te auxiliar e te assistir nos cuidados mentais, porque você reflete isso no seu fisiológico. Como assim, para vocês entenderem? Existem pessoas que, quando ficam nervosas, quando elas ficam inseguras, quando ficam assim, num estado de ansiedade, angústia, elas ficam com sudorese, suando, elas ficam com taquicardíaco, que é com o coração acelerado, elas surtam, gritam, elas têm histeria, que a gente chama. Então, esses estados todos, fisiologicamente, eles são controlados. Existem pessoas que acham que estão em pânico, e a meditação, o exercício de você trabalhar a respiração, faz com que você consiga administrar esse fisiológico que vem, às vezes, das doenças ou das psicossomáticas, né? Porque às vezes a gente, no corpo, acaba externalizando aquilo que a gente tem na mente. Nosso corpo, às vezes, está bem paradinho, mas a mente está um turbilhão. Eu posso fazer um exercício de respiração só para a gente falar um pouquinho de respiração, do quanto que é importante a gente pensar na respiração? Posso? Sim. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Ele fez uma pergunta sobre o fisiológico. Vamos experimentar juntos agora, dentro dessa questão. Todo mundo vai fechar os olhos nesse momento. Eu vou fechar junto com vocês. Nós vamos fechar os olhos e vocês vão apenas pensar e tentar observar na respiração de vocês. Cada um vai pensar no processo que você inspira, levando o ar para dentro de você, e que você expira, retirando o ar do seu corpo. E aí, conforme você somente observa a sua respiração, eu gostaria que cada um percebesse se ao inspirar, que é entrar o ar, se você percebe que você estufa a sua barriga, o seu diafragma, ou se você enche o seu peito. Você inspira e aí você enche o seu peito ou você enche a sua barriga, o seu diafragma. E quando você solta, você murcha a sua barriga? Então, em silêncio, agora cada um vai observar a sua respiração.
E agora todos vão abrir os olhos. E aí eu gostaria de saber se vocês, quando inspiram, vocês enchem o peitoral ou a barriga? Como é o processo de respiração de vocês? Eu me senti um cachorrinho ofegante. Então, a respiração correta é aquela que a gente inspira pelo nariz e a gente enche o nosso diafragma. A gente enche aqui embaixo, ó. Então, quando a gente faz uma respiração que ela é aqui no peitoral, ela é ansiosa, ela fica, ó, ela é aqui. Então, o primeiro passo é a gente pensar que, como o bebezinho lá atrás, quando a gente nasce, a gente percebe que a criança, ela fica assim com a barriguinha, ó. Quando ela inspira e expira, a barriguinha sobe e desce. Com o passar do tempo, a partir de 1, 2 anos, a própria criança vai perdendo isso devido à aceleração que nós somos inseridos. Então, o que que acontece? A gente não respira certo. Isso já acaba fisiologicamente fazendo com que a gente entre num estado mais acelerado e agitado. Então, já dando uma dica de respiração, o legal, se a gente tiver com a respiração aqui, é a gente inspirar pelo nariz e soltar pela boca 3 vezes e aliviar o peito. E depois manter pelo nariz, inspirando e soltando mais. Inspirou, encheu a barriga, o diafragma, soltou, murchou. A gente geralmente não faz isso certo, a gente leva um tempinho para conseguir esse estado. Só esse estado já faz toda uma diferença. Eu vou dar uma outra dica agora. Tem um pontinho aqui na testa, que se a gente apertar ele, ó, todos estão vendo? Deixa eu ver aqui na câmera se eu estou no lugar certo. Tô. Tem um pontinho aqui na testa que a gente ativa a glândula pineal, que ela fica aqui, ó. Ela fica nessa direção. Essa glândula pineal, ela administra as nossas emoções. Ela fica lá na amígdala do cérebro. Existe uma amígdalazinha lá no cérebro. Então, se eu apertar 10 vezes e fizer essa inspiração, eu consigo ir ativando a minha glândula pineal. Com isso, eu vou me acalmando, eu vou relaxando, eu vou alterando o meu estado. Então, façam isso a qualquer momento. Eu estou muito tenso, eu não estou bem. Eu vou lá e vou pressionar esse ponto, contar até 10 e soltar. Vou fazer isso umas 5 vezes. Eu vou inspirar, tentando levar o ar lá para encher o meu diafragma, lá na minha barriga, e soltar. Então, fica aqui uma dica muito importante para vocês irem ativando a glândula pineal de vocês. É uma dica importante e que geralmente funciona. E é curioso, né, Lu, que quando a gente começa a fazer, a gente até boceja, né? Eu bocejei nas 2 vezes, que é o nosso cérebro já relaxando, né? A nossa oxigenação, né? Isso, perfeito, muito importante. É um exercício simples e que vai fazer toda uma diferença. Você fecha os olhos diante daquele... Tá um caos, tava uma briga, vocês estavam discutindo, gritando, você tenta ter como cartinha na manga. Começou o conflito em casa, com colega, com pai, com mãe, com namorado, com namorada. Começou o conflito, tenha como cartinha na manga. Nossa, eu vou fechar os meus olhos e eu vou parar para pensar na minha respiração, porque eu preciso acalmar minha respiração e eu vou tentar fazer com que a minha glândula pineal ela comece a funcionar diferente. Experimentem isso, que vai fazer uma modificação no estado de vocês, fisiologicamente falando. E aí a mente vem junto com esse estado fisiológico, porque nós temos um conjunto muito importante de mente, corpo e espírito. Então a gente precisa atrelar eles todos. Mas se a gente começa a trabalhar um deles,
a gente é capaz de ir puxando o outro para fechar essa dúvida que, perdão, como é seu nome? Foi o Rodolfo que perguntou, né? Foi? Não. Isso. Liguei o microfone aqui, sim. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Curiosidades? Eu trabalho com hipnose também. E a hipnose, ela tem uma escala que é um pouquinho diferente, né? Você realmente tenta um aprofundamento muito grande para você conseguir ir lá naquela caixinha do inconsciente. Então, você vai praticamente se aprofundando num relaxamento até que você consegue alcançar a camadinha do subconsciente e depois a do inconsciente. E quando a gente chega nesse estado, é muito legal, porque a gente consegue ir mudando crenças e valores que nós temos, a gente pode ir alterando. Quando eu disse para vocês escolherem um tema, um assunto, é porque imagina só, um exemplo aqui, meu time é Botafogo, Vasco, Flamengo. Nossa, eu sou fanática. Sabe aquele torcedor fanático por aquilo? Então, um exemplo, nossa, eu sou fanática, eu só penso nisso, eu penso em futebol, eu penso nisso o tempo todo. Eu estou dando esse exemplo porque é fácil e existem muitos que são assim. Então, imagina se você tem um tema, olha, eu agora tenho certeza que eu vou passar direto esse ano. Imaginem se vocês ficarem fanáticos nesse pensamento, nessa sensação, nesse objetivo. Caramba, eu agora vou amar matemática vai ser assim o meu foco. Ou então, puxa, eu briguei com aquele meu namorado, eu quero esquecer ele definitivamente. Então, eu vou me focar que agora eu me amo e me aceito. Então, não quero mais aquilo para mim. Imagina se vocês ficarem fanáticos, pensando incessantemente em alguma coisa que vocês querem. Então, é isso. A programação mental é mais ou menos isso. Vocês focarem, pensarem muito naquilo que vocês querem realizar, nos sonhos de vocês. E eu tenho certeza que aí no coraçãozinho de cada um tem sonhos, tem desejos, e coisas simples, ou coisas grandes e gigantes. E imaginem vocês sonharem acordado, é mais ou menos assim. Isso é meditar. Quem é que já sonhou acordado? Tipo, fica assim parado, pensando, sonhando acordado. Quem é que já sonhou acordado? Me fala. Eu faço isso todo. Nossa, então você medita muitas vezes. Você acessa seu inconsciente, seu subconsciente várias vezes. Fica assim parado. Gente, eu também faço direto. Olha que coisa maravilhosa. Isso é muito bom. As crianças fazem isso às vezes, né? Sonhar acordado, olha. Isso, esse estado é um estado de hipnose, porque a gente acha às vezes que hipnotizar é controlar a mente da pessoa, e não é nada disso. É só você acessar algumas camadas para que ela mude algumas crenças, alguns valores. Hipnotizar não é eu ir lá no seu inconsciente e saber coisas secretas e segredos seus, não, isso são mitos. É você conseguir acessar essas camadas que são mais difíceis no consciente, entendeu? Então, quando você sonha acordado, você está se auto-hipnotizando a seu favor. Isso é maravilhoso, isso é meditar. E não é legal a gente viver? Imagina só que a gente imaginasse agora, que a gente... Deixa eu ver, o que vocês gostam? Me fala aí. O show de alguém que vocês gostariam de estar agora. Vamos... Um show. Que show vocês assistiriam agora? De quem? Vocês gostam de funk? O que vocês curtem? Hã? Show de quem? Eu sou maravilhosa. Ih, eu não ouvi nada, Matheus. Eu não consegui. Repete aí. Picotou. Show da Marília Mendonça. Então, imagina só que a gente fosse agora pensar, sonhar acordado, que a gente vai no shopping comprar aquela roupa maravilhosa, uma roupa muito show de bola para ir no show. A gente vai colocar aquele estilo e vamos no show. Olha que coisa legal, comprar o que a gente quiser para ir para o show. Então, isso é auto-hipnose, isso é se programar mentalmente para uma coisa fantástica. Então, se você tiver com vontade de comer alguma coisa, de ir para algum lugar legal, de fazer alguma coisa legal, relaxa, respira e sonha acordado.
Todo mundo pode, é capaz e consegue sonhar acordado. Então vamos fazer uma meditação juntos? Tem Que como tal? hipnotizar? Hã? Tem como hipnotizar o cérebro para ele estudar mais? Tem, focar mais? Tem. Eu vou botar uma musiquinha depois para vocês, ó, mas se vocês colocarem assim no Google, ó, deixa eu ir abrindo aqui, que eu vou botar já uma primeira dica aí para vocês. Deixa eu botar aqui, ó. Vocês quando colocam foco e concentração, tem uma música, essa música geralmente eu colocava para os alunos, os professores iam dando aula, e os alunos, deixa eu abrir aqui, ó, foco e concentração, vou botar aí para vocês, chat, vou colocar o link. Pronto, ó, já está aí o link para vocês. Essa musiquinha, ela faz com que vocês fiquem mais focados. Ela acaba fazendo com que vocês fiquem mais focados. E agora tem uma coisa para estudo que é fantástica. É a minha dica principal. Não tem aquela música maravilhosa que vocês amam? Vocês, antes de começar o estudo, vocês têm que colocar uma coisa maravilhosa e tá com a energia alto astral lá em cima. Então, assim, você antes de começar a estudar, você vai botar aquilo que mexe com tudo, que você vai pular, extravasar. Então, você vai dar, assim, um up em todas as suas conexões mentais muito grande. Aí você começa a estudar. Porque se você já começar assim, ó, ai meu Deus, estudar não, pelo amor de Deus, eu não quero. Matemática não, português não, ciência, ai eu não gosto de história, pra que história? Pra que física? E tudo isso está na nossa realidade, faz parte. A gente precisa dessas conexões. Por que a gente precisa estudar? Para a gente conseguir crescer mentalmente, não é só para guardar informação e fazer o vestibular, não, porque mentalmente os nossos dispositivos mentais, a engrenagem, ela precisa. E por que os conteúdos vão aumentando e a complexidade vai chegando? Para que a gente fique mais inteligente com as nossas conexões. Então, isso é importante que aconteça. Lu, deixa eu fazer uma perguntinha. Pode. Você estava comentando sobre a questão do processo de hipnose, da auto-hipnose. A gente está vivendo um momento de muita dificuldade, né, em termos de noticiários, de informações, né? A gente tem recebido muitas informações falsas ou muitas informações alarmistas. Como que a gente pode ter um processo de não sei se hipnótico, né, de seleção natural, não sei se é seleção natural, de seleção das informações que a gente vai receber, de modo com que a gente possa preservar a nossa saúde mental. É possível? Excelente, é sim. E o que vocês vão fazer imediatamente? Um exemplo, eu recebi uma informação, isso serve para aquelas coisas que às vezes, sem querer, pai e mãe falam para a gente. Às vezes, num lapso, ou falam coisas que magoam, usam palavras ruins. Vocês vão usar a palavra cancelo na hora. Vocês vão fazer o seguinte, fecha os olhos e cancela. Não tem aquele X que existe do Detran, ou quando às vezes assim, a gente entra na sala do aula e tem lá um X, proibido usar o celular, X, proibido usar fumar nesse recinto. Não tem os símbolos que tem as plaquinhas com X? Vocês vão automaticamente, eu recebi uma informação, eu estou vendo, vocês vão usar esse X vermelhão, vão cancelar e vão colocar na mente de vocês. Vocês vão se fixar nesse X. Vocês vão cancelar e vão começar a dizer a partir do momento: eu cancelo, cancelo, eu cancelo, eu cancelo, eu cancelo. Porque você não aceitando aquilo tudo que está recebendo. Às vezes não vai dar para falar, mas vai dar para imaginar e para pensar e sentir. Então, você vai ficar assim, pensando com você mesmo. Eu cancelo, eu cancelo, eu cancelo, eu cancelo. Vocês vão cancelar. Essa é uma dica. A outra é você abrir uma lousa mental. Existem duas técnicas, tanto em hipnose quanto em PNL, para você conseguir programar a sua mente. As duas, assim, que são mais usadas.
Uma é a respiração. É quando você controla a respiração, o teu estado muda. E a segunda é a tua tela mental. O que significa a tela mental? Você conseguir abrir uma tela azul igual a da televisão, uma tela branca. A tela branca é mais difícil. Agora, não tem a televisão quando sai do ar que fica aquela tela azul? A tela azul é mais fácil, porque a gente vê às vezes, a gente teve acesso àquilo. Então, você não precisa criar. Você pode só resgatar de algum dia que você já viu aquela tela azul, porque a net saiu do ar, a Sky saiu do ar, a antena não funcionou. Então, você pega aquela tela azul e você fica fixando a sua mente, o seu pensamento naquela tela azul. Isso é você se auto-hipnotizar. Você ficar fixada naquilo, eu cancelo, 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 ou você focar a tua mente naquela tela azul. Aí você abre uma tela gigante e fica vendo ela azul. Aí se os pensamentos forem chegando, você começa a se fixar na tela azul. Depois, no estado mais avançado, é você colocar naquela tela azul exatamente aquilo que você queria ver. Eu hoje estou indo no shopping comprar uma roupa legal, porque eu estou indo no show. Então, aquela tela azul, embora esteja um caos, você esteja vendo, ouvindo, você vai se projetar vendo aquela televisão. E vai chegar um momento que você se vê dentro daquela televisão, você veste aquilo e aí não tem mais como. É você parar e essa auto-hipnose. Você fecha os olhos e você sente que agora na minha mão eu tenho um morango delicioso. Nossa, eu amo morango e eu vou comer o morango. E aí a minha saliva e eu vou sentir todo aquele sabor do morango e eu vou comer o morango. Então, é mais ou menos assim. É muito difícil, é desafiante. Tudo que eu falei aqui não é simples. Não às vezes é tão fácil para alguns. Mas experimentem, comecem pouquinho, comecem devagar. Comecem da forma que eu vou fazer com vocês hoje, agora numa meditação guiada. E aí, alguns vão pegar o fone de ouvido? Não, e eu estava aqui pensando, né, em tudo isso que você falou, a gente já tem, né, independente dos nossos credos religiosos, a gente que crê em Jesus, né, ele já nos disse isso há tantos anos, né, que nós somos deuses, nós podemos fazer grandes coisas. Então, assim, a gente tem esse poder dentro de nós, né, de mudar o nosso foco de pensamento, de sair daquela sintonia, de não absorver aquelas notícias ruins, assim, a gente pode estar num lugar que está um caos, mas a gente está em equilíbrio, assim, então é muito importante esse cuidado, né, essa higiene com a nossa mente, né, Lu? Sim, sim. E o que eu ia dizer para vocês antes de começar é mais ou menos o que a Mari falou, é que você tem que imaginar. Sabe quando a gente finge? Quando eu usei a palavra sonhar, acordar, sabe quando a gente inventa? A gente finge, a gente imagina, é mais ou menos isso. A hipnose e a PNL é como se você imaginasse, fingisse, criasse. E se a sua capacidade de criação, de inventar histórias maravilhosas, extraordinárias e sensacionais para você, ela for crescendo, ela for se agigantando, você começa a entrar no processo assim, muito fácil. Então, tudo vai depender da sua capacidade de imaginar, de criar, e todos têm, mas é inerente ao ser humano a gente criar, fantasiar, às vezes, dramas, coisas ruins. O nosso cérebro, ele já capta muito mais isso, porque, infelizmente, a gente vive mais isso. Então, existe um circuito que a física quântica, a lei da atração, ele explica que o drama, as coisas ruins, o caos e os conflitos, eles existem mais do que as coisas extraordinárias, fantásticas, do que os pensamentos positivos. Então, com isso, a gente fica vulnerável mais a eles. Então, vocês têm que ter uma força gigante, se agigantar para os pensamentos positivos, extraordinários, sensacionais. Usem essas palavras no vocabulário de vocês. A gente geralmente não usa extraordinário, sensacional, incrível, sucesso, maravilhoso, alegre. Usem mais essas palavras no seu dia a dia, nas suas imaginações. Mais alguma perguntinha? Não, eu só estava
Só queria falar que isso que você falou da gente imaginar a tela azul é muito engraçado que eu fazia isso, mas eu falava que eu tava na caixa do nada. Porque Ótimo! às vezes eu entro em off, as pessoas tá, tipo, na faculdade principalmente, às vezes o professor tá falando muita besteira, eu olho pra parede, eu começo a imaginar o lanche do McDonald's, eu saindo, eu viajo, eu durmo demais, assim, de olho aberto. Show, show! E às vezes a gente precisa fazer isso de olho aberto. Nossa, tua capacidade, você deve ser uma pessoa rápida de hipnotizar. Porque quando a gente consegue de olho aberto, a gente está num estágio bem avançado. Show, eu amei o teu consigo relato. muito Show, rápido. É incrível. show, é Eu faço isso isso quando eu tô mesmo. dormindo. É isso, é Às vezes eu tô isso. sonhando algo muito pesado e eu tô me vendo lá naquela situação e falo, não, vou pra praia. Valeu, fui. Show, Só é mesmo. mais ou menos isso, é isso aí. É isso. Eu vou pra praia, vou pro Eu consigo show. mais de olho aberto. Sim, ótimo, Eu faço mais de olho perfeito. aberto também. Perfeito, perfeito, muito bom. É mais ou menos isso. E isso não é só se auto-hipnotizar e se autoprogramar. Isso também é meditar. Nada mais do que. Quando você está criando, imaginando, inventando caramiolas, você está meditando. E que tal inventar coisas extraordinárias? Inventar ao invés de ficar pensando em todos os problemas, em tudo que foi falado, nos xingamentos que existiram, naquele monte de coisa que foi me dito e que me magoou e que eu estou imbuído de sentimento ruim. Que tal imaginar, criar coisas maravilhosas? Lu, deixa eu fazer uma perguntinha. Você está falando aqui, eu comecei a viajar também, e eu me lembrei dos nossos irmãos evangélicos que quando eles recebem uma notícia boa, ou alguma coisa bacana, assim, eles falam assim, eu aceito, né? Eles falam assim como se fosse num tom profético. E também quando tem uma notícia ruim ou algo que eles não gostam, eles falam assim, tá repreendido. A gente pode dizer que essas palavras têm o mesmo significado da proposta que você está falando, da gente determinar coisas boas e coisas ruins, ou da gente aceitar ou não aceitar? Perfeito, tem sim. Perfeito exemplo, tem, é isso mesmo. Eu rejeito, eu cancelo, eu não aceito. É porque o não é bom usar, porque o cérebro, existem outros estudos que inferem que o nosso cérebro ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir discernir o não. Então, tudo que vem posterior ao não é como se fosse aquilo. Então, a gente usa a palavra mesmo, por isso que a PNL gosta do cancelar. Agora, repreender foi excelente, o teu exemplo foi ótimo. Eu repreendo, eu afasto, eu jogo fora, entendeu? Podem criar sinônimos, fica a critério de cada um. E é até bom, quando a gente se propõe a fazer uma terapia com hipnose, com a PNL, a gente precisa buscar por que terapeuticamente o psicólogo precisa fazer com que ali dentro do setting terapêutico a gente conheça quais são os sentimentos, emoções, valores, defeitos e qualidades de uma pessoa, porque é através das palavras que ela tem, do sentimento que ela tem, que nós vamos conduzir, que eu vou criar, qual vai ser a programação para ela? Não vai ser a palavra que eu vou inventar, nem que eu vou criar. Eu posso sugerir algumas, mas eu preciso buscar nela o que tem de sentimento. Quando ela me diz que está ansiosa, o que ela usa? Aflição? Agonia? É o que? Mal-estar? Dor no peito? Qual é a palavra? Quando ela está alegre, ela acha que ela está como? Quais são os sentimentos? Então, por isso que a gente precisa conhecer, para trabalhar com o que você tem dentro de você. A gente trabalha com o que tem aí dentro, para programação mental, para hipnose. O que tem aí dentro de você? E aí, vamos lá para a nossa meditação? Sim, sim. Vamos? Então, eu vou fazer o seguinte, eu também vou tirar nesse momento a minha câmera para me concentrar junto com vocês, tá bom? E aí, espero que vocês coloquem o fone, que vocês peguem o fonezinho de vocês. Eu vou colocar uma música aqui e vamos ver se vocês conseguem ouvir primeiro. Ih, meu coisa não está pensando. Vamos ver aqui.
Vou colocar um fundinho. Geralmente, quem tem mais dificuldade, é legal que às vezes coloque um fundo, porque um fundo vai nos auxiliar fazendo com que a gente relaxe. A meditação, ela também tem um cunho de relaxar. Já a PNL, a hipnose, o objetivo maior não é o relaxamento, e sim você mudar as crenças que você tem. Eu acho que eu vou ter que tirar meu fone. Vocês estão ouvindo? Agora sim. Muito alto, Sim, muito baixo? sim. Tá confortável. E a minha voz? Me diz como está a minha voz. Eu vou até... Deixa eu botar aqui. A minha voz, como está? Alto, baixa? A minha voz tá alto, tá baixa? Está boa. Tá bom. Tá boa. A minha voz está mais alta ou mais baixa que esse sonzinho de sininhos que eu coloquei? Mais Tá alto. mais alta. Então ótimo. Então tá num bom nível. Vou baixar só mais um pouquinho aqui. E eu vou dormir. Ótimo. Deixa eu explicar uma coisa. Quem dormir, excelente, eu vou estar falando com o inconsciente ou subconsciente. Não tem o menor problema. Relaxem, tá bom? Fiquem à vontade. Então, a partir desse momento, cada um vai fechar os olhos. E vocês podem estar sentados ou deitados, de olhos fechados. Cada um nesse momento vai inspirar pelo nariz e vai soltar pela boca. Nós vamos fazer isso 3 vezes. Você vai inspirar e vai soltar. E conforme você inspira, você vai imaginar que uma luz amarela, brilhante, cristalina, feito sol, ela entra pelo seu ambiente, pelo teto, janela, porta, e ela se espalha e preenche todo o ambiente. É uma luz amarela, feito sol. Essa luz amarela, ela vai relaxar os seus pés, pé direito, pé esquerdo. Ela vai relaxar as suas pernas. Ela vai começar a relaxar cada músculo do teu corpo. E essa luz vai subindo, ela relaxa os seus órgãos da área pélvica, estômago, rim, fígado, baço. E essa luz, ela vai relaxar cada parte do seu corpo. Ela chega no seu peitoral, relaxa o seu coração, pulmões. Ela relaxa os seus braços, você sente a sua mão direita, esquerda, leve. E aos poucos você vai relaxando, entrando em serenidade, em harmonia de corpo, de mente. Você está indo muito bem, relaxa. Essa luz chega na sua mente, você vai relaxar sua face. Relaxa a sua face. E conforme você inspira essa luz amarela, você leva para dentro do teu corpo e da tua mente essa clareza, essa leveza, essa serenidade, essa paz.
E essa luz amarela ela vai percorrer toda a sua mente. As partes mais escuras vão ser iluminadas. Então, aos poucos, você vai liberar ansiedade, tensão, estresse, medo, angústia, insegurança. Porque essa luz amarela ela vai entrando pelos seus processos neuronais e ela vai percorrer cada sinapse, cada neurônio. E ela vai alinhar, ela vai restaurar, transformar, modificar. E você vai inspirando mais leve, ou pelo nariz ou pela boca. Você respira agora como for mais confortável para você. E você se aprofunda nesse relaxamento. E conforme você relaxa, essa luz amarela ela entra e você expira uma luz cinza. Você inspira amarelo e você expira cinza. E você expira ansiedade, medo, tensão. E quando você inspira amarelo, você já sente uma modificação, porque o amarelo é paz, serenidade, harmonia, tranquilidade. E num estado renovado, em que esse brilho, essa luz, essa paz te circula, repousa sua mente e o seu corpo. Você vai imaginar que você vai se levantar agora. Você vai abrir a porta e vai verificar que existem várias outras portas no corredor que você entra. E você vai abrir todas as portas desse corredor. Esse corredor é claro, cheio de portas brancas, e você vai abrindo todas as portas desse corredor, vai abrindo, abrindo. E essa luz amarela ela vai entrar em todas as portas que você está abrindo. Ela vai entrando. E você vai escolher uma dessas portas e vai entrar. E quando você entra, você pisa num gramado verde. E você está descalço. E você caminha nesse gramado verde. E nesse gramado verde, você avista árvores, flores, borboletas. Que coisa maravilhosa, que sensação extraordinária. Há muito tempo você não tinha contato com a natureza. E você caminha nesse gramado verde, você sente a brisa. Que delícia tocando na sua face, você escuta o som de pássaros. E você se sente leve, você gosta da sensação de estar num jardim florido, fazendo um contato com a natureza. E você se aproxima de uma árvore e toca as suas mãos nessa árvore. E você traz para você um pouco da energia dessa árvore, da natureza. E você se sente mais leve. Você se sente cada vez melhor. Você está indo muito bem. Fica calmo, seguro. Porque você pode, você quer, consegue e é capaz de se focar nesse passeio, nesse jardim florido. E você se abaixa, sente o cheiro de algumas rosas, flores. E se sentindo muito bem, você se espreguiça, abre os braços, sente essa luz do sol amarelada, sente essa brisa.
E você volta, vai caminhando no gramado, chega novamente ao corredor branco, e agora que ele foi todo iluminado, que todas as portas receberam essa luz, você vai fechar cada uma delas, vai fechando, fechando, e vai voltando para o seu ambiente. Você está no seu quarto, você volta a se sentar, deitar. E nesse momento, o quarto está amarelado, iluminado, com essa luz brilhante, cristalina. Você vai colocar uma das suas mãos no seu peito. E essa luz que você coloca, ela parece irradiar esse sol. Você vai imaginar que dessa mão saem os raios de sol e você sente o seu peito aquecer, sua mão iluminar o seu corpo. E nesse momento a luz amarela que entrou no seu ambiente, ela vai sumindo, desaparecendo. Bem devagar, e você continua com a mão no peito, sentindo que o foco dessa luz está apenas nas suas mãos, iluminando o seu corpo. E a luz do ambiente, ela desaparece, mas ela vai deixar dentro de você coragem, segurança, harmonia, serenidade, tranquilidade. E toda vez que você precisar acessar essa luz, essa paz, esse equilíbrio, ancorado na sua mão, você vai colocar a mão no seu peito. E essa luz vai ser ativada quando e onde você quiser. E aos poucos, bem devagar no seu tempo, você pode relaxar as suas mãos, tirar do seu peito. Você vai mexer os pés, vai mexer as mãos. E se sentir bem leve. No tempo que você quiser, você vai abrir os seus olhos. E vai voltando. Nós estamos aqui num bate-papo. Fizemos uma meditação. Como vocês foram? O que vocês acharam? Como Eu vocês estou foram? maravilhada, relaxada. Na parte da árvore foi uma das meditações que eu fui mais profunda, assim, gente. Sabe, você sentir a textura da árvore, assim, eu me sentir apalpando, assim, no nada, sentindo a árvore, foi muito bom. Acho que eu estava precisando, assim. Eu escolhi algo com a natureza porque nós estamos em casa. E eu sei que é meio doido, mas o quanto a natureza tem uma relação muito boa com a gente, e a gente, de vez em quando, eu sou uma que dou abraço em árvore, então é importante a gente ter esse contato, mas quem tiver uma plantinha, não tem o menor problema, quem não visualizou, quem não conseguiu nada, tudo bem, também não tem problema, é assim mesmo, faz parte. Perguntas, o que vocês sentiram? Me contem. Há uma sensação de relaxamento profundo. Que bom, que bom. Teve uma hora que você falou assim, volta a sentir a sua mão. Eu falei assim, gente, eu não tô sentindo minha mão. Tá leve demais. Aí eu tive que me Foi uma concentrar sensação muito na disso. mão para eu poder voltar a sentir a mão. Que legal, que bacana, que bom.
Adorei. Adoro. Que É bom. verdade, tinha horas de vezes que eu me sentia meu corpo tão relaxado que eu não conseguia mexer a perna, o braço. Sim, sim. Excelente. Eu também acabo fechando os olhos e me conectando com vocês por conta de acreditar muito nessa sinergia, nessa lei da atração, que tudo que está à nossa volta tem energia, tem vibração, que seja um objeto parado, que seja às vezes a parede, ó. A parede tem tijolo, tem tinta, aqui tem energia. Então tudo tem energia, não são só os seres humanos, as plantas e os animais, tudo tem energia. Então é muito importante que a gente fale. Às vezes, essa parede aqui, se ela só ouvir discussão, coisas ruins, lamentações, desespero, essa parede aqui, ela está imbuída, ela está cheia de vibrações negativas. Então, até uma parede, um interruptor, todos os objetos, eles acabam atraindo a nossa energia. E o que a gente fala, ó, a gente vibra. Então, se vocês quiserem, o que você acha, Mari? Eu posso incluir eles lá no grupo de meditação, né? Ih, eu não estou ouvindo você. Eles vão adorar. A Lu tem um grupo de meditação Me manda o maravilhoso. número de cada um que eu incluo lá. Olha que legal. Me Pode manda. deixar. Ótimo. Me manda o número de cada um que eu incluo. Eu não consigo, às vezes, publicar tudo que eu gostaria lá, devido assim a não estar. Eu opto e sempre optei por estar um pouco distante das redes sociais e de acesso. Eu não ligo muito, eu sei que eu sou diferente. Eu não tenho tanto entretenimento, não me divirto tanto no celular. A Mari, para conseguir falar comigo, ela manda uma mensagem para minha irmã eu olhar, porque eu, às vezes, eu recebo, na escola que eu trabalho tem 1000 alunos, então, assim, 1000 pais. Às vezes eu recebo a cada 20 minutos 500 mensagens, eu não dou conta. Então, eu não sou tão atuante como gostaria. Agora eu estou até tentando ser mais, mas eu não dou conta desse mundo virtual. Eu sei que vocês aí, assim, num minuto respondem tudo, conseguem tudo. Eu já estou um passo atrás, porque eu fazia detox digital antes. Agora eu mudei completamente, eu estou atuante nas mídias, mas eu fazia detox antes. Eu tinha horários para entrar, porque senão eu me comprometia mesmo em equilíbrio emocional e eu fazia detox. Agora eu não posso mais. Não, e a Lu também disponibiliza, né, Lu, umas meditações. Acho que está no YouTube, né? Que eu entrei Isso, como as minhas programações mentais, elas são personalizadas, tem nome, tem o caso de cada um, eu não consegui colocar tudo ainda, eu não posso colocar. Então, eu estou gravando as novas, porque alguns clientes meus falaram assim, Lu, bota aquilo tudo, porque tem gente que tem assim, 4, 5, 6, mas elas são personalizadas, eu não posso fazer isso. Eu não posso ir publicando a programação de outras pessoas. Aí eu estou gravando novamente para poder publicar. Eu botei aí no chat, deixa eu abrir aqui, ó. Eu nem sou tão boa, vocês devem me dar um show. Eu agora estou tendo que fazer. Eu estou dando aula no Microsoft Teams, eu estou usando o Classroom, o Hangout e o Skype, aí eu nem sei mexer tanto. Mas eu acho que eu coloquei aqui, ó, já o meu canal no YouTube para vocês, o Instagram, e eu vou estar publicando muitas meditações agora. Eu gravei 2 hoje, vou parar para ver se ficaram legais e vou incluir mais amanhã, eu vou ir incluindo. E aí, qualquer coisa, vocês podem falar comigo também pelo Zap, a Mari vai colocar o número de vocês, eu vou colocar lá no grupo. Onde é essa clínica? Perguntar, o meu consultório é na Vila da Penha. Ah, poxa. É na Vila da Penha. Tava pensando que era em Magé, Mari. Manda ela abrir um consultório. Mas olha, agora nós estamos fazendo... Só um minutinho. Agora... Não, peraí. Não, a minha mãe tem que entrar. Mas agora a gente tem uns atendimentos virtuais, né? Adorei.
Vai Então, super agora a atento. gente tem os atendimentos virtuais. Vou virar paciente. Ah, que bom, que bom. Que bom. Os atendimentos virtuais começaram agora, né? De um tempo para cá. Na verdade, eu comecei um suporte que foi muito importante. Por exemplo, na semana passada eu atendi 82 pessoas, ou ligando ou fazendo esse suporte de familiares com coronavírus, de pessoas com coronavírus. Então, eu divulguei lá no meu Instagram, eu botei até aqui para vocês. Quando eu divulguei, nossa, eu tive assim milhares de mensagens e me dividi com mais 3 colegas para dar esse suporte. Então, eu atendi muitos gratuitamente. A gente começou a fazer esse suporte. Isso aconteceu. E aí lá no Instagram tem, mas a gente, acho que a partir de agora, nós vamos, o que eu queria deixar de mensagem para vocês é que nós vamos começar, eu falei isso, né, dessa minha modificação, eu, por exemplo, não estava online, não estava virtualmente quase em nada, e agora nós vamos ter uma transformação. Deus tem um propósito, eu acredito muito que tudo isso que está acontecendo, agora nós não temos todas as respostas, nós talvez, em alguns momentos, nos deparamos com desespero, mas existe um propósito e tenho fé que logo, logo nós vamos entender por que tudo isso aconteceu e tudo isso está acontecendo por uma transformação. Então, nós teremos uma nova sociedade, espero que as pessoas estejam entendendo esse cuidado que nós precisamos ter com o outro, com os nossos familiares, esse cuidado que nós precisamos ter mesmo com a questão da solidariedade e da caridade mesmo. A cada dia nós percebemos que nós estávamos um pouco egoístas e cada um estava vivendo muito o seu mundo individual, praticamente o ego de cada um, ele estava sendo trabalhado e exacerbado dentro até dessa contextualização de mídia mesmo, o cuidado com a vaidade, o consumo. Nós estávamos num mundo onde alguma coisa tinha que acontecer para que tudo isso fosse freado, para que essa aceleração fosse freada. Então, acredito que Deus, de alguma forma, precisava mostrar que a família precisa estar junta, unida. Ele precisava mostrar que nós precisamos, sim, um dos outros. Só estamos vivos aqui porque existem pessoas plantando, trabalhando, pensando, criando. Nós só sobrevivemos porque outros fazem coisas por nós. Então, imagina só, se o mundo para, a gente não sobrevive, a gente não caminha. Então, acredito que existe um propósito maior de estarmos assim, não confinados, mas junto com os nossos familiares, mas vivendo talvez um momento onde que cada um tem que estar junto consigo mesmo. Pode estar distante das reflexões de vocês isso, mas é a minha reflexão maior. Eu acredito que enquanto uma pessoa que estuda muito a mente. Eu fiz psicologia há 14 anos atrás e de lá para cá fiz 4 pós, fiz mestrado, estou num projeto de pesquisa para o doutorado. E como eu estudo a mente, e eu tenho certeza que esse momento é um momento para que a gente cuide da nossa mente, do nosso eu, para que a gente se encontre com a gente. Então, meditar é se encontrar com você, é você tentar fazer com que esse eu aí dentro, ele aflore, e aí dentro de você tem paz, aí dentro de você tem alegria, aí dentro de você tem equilíbrio emocional, aí dentro de você tem um estado maravilhoso de correr atrás dos seus objetivos, assim, das suas metas, de se focar, de se concentrar. Aí dentro de você existe esse estado, e basta você parar e se encontrar com você. E em que momento você tem se encontrado com você? Porque eu acredito que o propósito disso tudo que nós estamos vivendo existe em algum momento esse se encontrar comigo. Você tem se encontrado com você? Você tem se encontrado com esse seu eu que está aí dentro?
Então, todos esses estados maravilhosos de emoções, de coisas extraordinárias que eu falei, que eu gostaria que a meditação oportunizasse para você, ele mora aí dentro. Basta você acessar, basta você imaginar, você resgatar, pensar. Então, de tudo isso que talvez você esteja refletindo, que esteja acontecendo agora, nesse momento, planeta Terra, aquilo que eu acho, que eu acredito, que eu penso, que eu acomodo aqui dentro de mim, dentro da minha mente, é que nós precisamos estar juntos de si. Eu preciso me encontrar comigo. E a ferramenta que eu uso para me encontrar é a oração, é a reflexão, é a meditação, é o estar parado comigo. Esquecer o mundo, desligar tudo, me desconectar de tudo. Quando que eu me encontro comigo? Quando eu desligo o celular, quando eu desligo o computador, quando eu fecho de repente a porta do meu quarto, ou eu fecho a portinha do meu quarto interno. Existe uma casa maravilhosa. Essa casa é esse corpinho aqui que Deus deu para cada um. Então, essa casa que cada um tem, essa casa, ela está precisando ser acessada nesse momento. Então, acessem esse eu de vocês, enquanto atuante de mente, estudante de mente, enquanto psicóloga, enquanto programadora mental. Eu acredito que esse momento é um momento propício, é agora, é hoje. E quando eu falo agora, existe uma técnica muito legal que é a Mindfulness, que é a última que eu queria deixar para vocês. Tudo que vocês estão fazendo, essa técnicazinha, depois vocês podem pesquisar, existe uma meditação, que é a meditação Mindfulness, que é você pensar no aqui e agora. E a gente faz isso o tempo inteiro e às vezes a gente não faz. A gente vai almoçar? Então, curte o teu almoço, se foca nele. Eu vou estudar, eu vou tentar me focar no estudo. Nossa, eu vou assistir um programa de TV, eu vou assistir um programa de TV. Então, cada coisa que você fizer a partir de hoje, experimenta. Eu vou comer um biscoito, eu vou beber uma água. Para e analisa aquele estado. Pensa que você está bebendo água. Eu agora vou beber água. Então, eu vou me concentrar só nisso, eu vou me focar nisso. Então, para em algum momento do seu dia para se encontrar com você. Porque acredito que nesse propósito de tudo que está acontecendo, isso é uma das coisas que, um dos exercícios que Deus tem de propósito para as nossas vidas. Então a gente, né? Nossa, foi maravilhoso o nosso encontro, né? Acho que foi assim, perfeito para cada um de nós, que eram coisas que eles sempre pediam para a gente, né, Rodolfo? Falar desse momento de ansiedade, falar dessa questão dos sonhos, porque às vezes a gente desacredita mesmo nos nossos sonhos, acha que não vai conseguir. A importância da gente colocar para a nossa mente, para o nosso corpo, para o universo, né? Que a gente quer aquilo ali, que a gente é capaz. Acho que foi super válido. Fica aqui meu agradecimento para a Lu, pela disponibilidade de nos atender, né, com tanto carinho. Rodolfo e algum dos jovens querem colocar mais alguma coisa? O meu aqui é só para aproveitar e lembrar a todos aqui as redes sociais da Lu, né? Ela tem um canal no YouTube, Luciene de Castro Reto. Estão todos convidados a se inscrever, dar uma força à Lu. Tem vídeos lá com várias visualizações, já vi aqui, tá bombando lá. Eu comecei agora há pouco. Isso aí, ó, mas já tá bombando. Lá no Instagram também nós temos o canal da Luna, que é Luciene Reto. Também tem várias postagens bem interessantes. Maravilha. Lu, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de você estar aqui com a gente e passar dicas, né, tão valiosas para a gente. Obrigado mesmo. Nada. Eu vou deixar aqui também, acho que eu não botei, ó. No Facebook tem o meu consultório lá. E aí, se vocês tiverem interesse, num futuro, quem sabe, nós podemos fazer um encontro num sábado e fazer um grupo de meditação presencial. Quem sabe no futuro próximo. A Lu, ela é sempre muito solícita, ela já esteve na nossa casa fazendo um trabalho com as crianças, também lindo. Então, brevemente, logo que tudo se passar, a gente com certeza marca. Ou quem sabe a gente faz lá no espaço, né? Que legal, um grupo de meditação com os jovens.
Adorei! Me convidem sempre, o que eu puder somar, o que eu puder fazer para colaborar com a saúde mental de vocês, eu vou colaborar. Se alguém tiver alguma coisa que seja assim, privado, que seja algum problema que esteja passando individual, singular, e de repente ficou com vergonha de falar, me escreve, ó. Tá ótimo. E se vocês souberem, ó, fica aí muito importante, se vocês souberem que existe alguém em surto, em desespero gravíssimo, em estado de coronavírus, que está precisando de suporte, de auxílio, vocês podem me indicar, vocês podem me sinalizar que se eu não puder dar conta, devido ao número, eu tenho mais colegas e nós estamos passando à frente, nós estamos dando conta, não tem ninguém ficando sem assistência, sem suporte. Se a pessoa não tiver zap, não tiver nada, a gente faz a ligação, principalmente terceira idade. E aí nós estamos fazendo por ligação mesmo. Até porque as conexões estão, no momento, muito sobrecarregadas. Então, às vezes, com delay, você não consegue ver direito, ouvir direito. Então, a gente está até preferindo fazer a maioria dos atendimentos pelo telefone. Muito bom, muito bom. É uma forma de caridade, né? Sim. Algum jovem quer falar mais alguma coisa? Fazer mais alguma pergunta? Se não, a gente encerra por aqui, até porque a Lu também tem um outro grupo para poder atender. E aí eu queria perguntar... Já botei aqui para eles, já escrevi aqui que tudo bem, que eu estou no outro. E se ninguém tiver mais nada, eu queria ver quem se solidariza para fazer a nossa prece, falar com Deus para a gente encerrar. Um de cada vez. Eu achei incrível, eu me desliguei total, assim, eu levantei assim, no susto, eu me desliguei total, foi muito bom, muito bom. Com certeza já vou me inscrever no canal do YouTube, vou todo dia lá assistir um vídeo. Eu vou tentar publicar até amanhã mais uns 4 para vocês terem variedades. Eu vou mandar uns que eu tenho salvo do grupo do WhatsApp para eles também, assim, muito bom. O material que você já disponibilizou lá para eles. Que legal, ótimo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Sofia, Ítalo, Aleph, Alan? Não? Não? Então, para a gente ir encerrando, Alice, você quer fazer a prece para a gente hoje, já que você está tão plena, depois de meditar? Ela está com uma carinha tão relaxada. Faz a oração final para a gente. Eu faço. Tá bom. Então, vamos levar o nosso pensamento até Deus, até Jesus. Senhor, meu Deus, quero agradecer por mais um dia de mocidade, esse dia que foi incrível. Agradecer por tudo que o Senhor tem nos disponibilizado, por mesmo esse momento de caos, que o Senhor possa nos acalmar cada vez mais, que as pessoas possam ficar mais conscientizadas sobre os seus atos, sobre o que está acontecendo e até sobre si mesmos. Que nesse momento de quarentena, a gente possa olhar para nós mesmos e pensar o que nós somos, o que nós estamos fazendo, se estamos certos, se estamos errados, para que Deus possa estar nos acompanhando sempre, que possa abençoar a cada alma que esteja precisando de sua ajuda. Obrigada por esse estudo, por tudo que foi muito maravilhoso. Que assim seja. Vamos caminhos que nos permitam ser melhores, entre provas e conquistas, progredir.